Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 11 de dezembro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. E no nosso resumo de hoje a gente vai mergulhar em 3 assuntos que estão dando o que falar. Primeiro, uma mudança na lei que pode mexer em como as penas de prisão são cumpridas. Depois, a gente vai entender por que o Banco Central resolveu manter os juros lá no alto, mesmo com a inflação dando uma trégua. E para fechar, uma novidade que está colocando o Brasil na vitrine global quando o assunto é transparência de gastos com o meio ambiente. Vamos nessa. Bom, vamos começar então com o chamado PL da dosimetria. Esse projeto já passou pela Câmara dos Deputados e agora está na mesa do Senado. A polêmica toda é que ele propõe uma coisa que, na prática, pode diminuir o tempo que alguns condenados ficam na prisão. Para a gente entender a mudança, funciona assim, ó. Hoje em dia, só quem foi condenado por um crime sem violência consegue uma progressão de regime mais rápida, sabe? Depois de cumprir 16% da pena. O que esse projeto de lei quer fazer é estender esse mesmo benefício para alguns crimes que sim envolvem violência, mas que não são considerados ataques diretos a uma pessoa ou ao patrimônio dela. E é exatamente aqui que o debate pega fogo. Porque a lista de crimes que poderiam entrar nessa regra nova é bem séria. Inclui coisas como tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático do Direito. Ou seja, crimes de um impacto político e social gigantesco poderiam acabar tendo um tratamento penal mais leve. O Wallace Corbo, que é professor da FGV Direito Rio, resume a questão de um jeito bem claro. Ele explica que, basicamente, a lei está criando uma categoria nova de crimes. São crimes com violência, mas que não se encaixam naquelas definições mais tradicionais de crimes contra a pessoa ou patrimônio. E, por isso, eles poderiam receber esse benefício de uma progressão mais rápida. Agora, mudando de assunto, mas falando de outra decisão que mexe com a vida de todo mundo. Vamos para a economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, famoso Copom, se reuniu e o mercado inteiro estava na expectativa de um sinal, sabe? Uma piscadinha de que os juros poderiam começar a cair. Só que o que aconteceu foi bem o contrário. A decisão foi unânime. A taxa Selic continua em 15% ao ano. Para quem não está tão por dentro, a Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Quando ela está alta desse jeito, pegar empréstimo, fazer financiamento, tudo fica mais caro para todo mundo. E isso, claro, acaba dando uma freada na economia. E o mais curioso é que essa decisão de segurar o juro lá em cima veio junto com uma notícia boa sobre a inflação. O IPCA, que é o nosso termômetro oficial de preços, fechou o ano acumulado em 4,46%. Ou seja, pela primeira vez em um bom tempo, a inflação ficou dentro da meta do governo. Então fica a pergunta, né? Se a inflação está controlada, por que baixar os juros? Essa combinação de juros nas alturas com uma inflação mais baixa cria um fenômeno. O tal do juro real simplesmente disparou. Pensa no juro real como o ganho limpo de um investimento, já tirando o pedaço que a inflação comeu. Com 10,08%, o Brasil passa a ter uma das maiores taxas de juro real do planeta. Isso atrai investidor, é verdade, mas, por outro lado, deixa a dívida do governo muito mais cara de pagar. A resposta para essa charada está numa espécie de cabo de guerra. Quem explica isso para a gente é o André Brás, do FGV IBRE. Pensa assim, de um lado, o governo gasta mais para aquecer a economia. Do outro, para esse gasto todo não virar mais inflação, o Banco Central precisa ser mais duro e manter os juros altos. É como dirigir um carro com um pé no acelerador e o outro no freio. E ele ainda lembra que, apesar da inflação geral ter caído, os preços dos serviços continuam subindo bem acima da meta. Para a gente terminar, vamos falar de uma notícia que coloca o Brasil numa posição de muito destaque lá fora. O governo lançou uma ferramenta totalmente nova que funciona como um grande raio-x de todos os gastos públicos que têm a ver com clima e biodiversidade. E olha, isso não é pouca coisa. Essa iniciativa já está sendo chamada de uma das mais avançadas do mundo, simplesmente porque ela mostra com um nível de detalhe e de transparência que pouquíssimos países têm para onde vai o dinheiro do meio ambiente. Isso coloca o Brasil na vanguarda das finanças climáticas. O Daniel Vargas, que é pesquisador da FGV, explica que os benefícios disso são gigantescos. Com essa ferramenta, qualquer pessoa pode ver exatamente para onde está indo o dinheiro do clima e, mais importante, o que esse dinheiro está trazendo de resultado. Isso não só aumenta a transparência, como também dá para a sociedade e para os gestores dados concretos, forçando os políticos a tomarem decisões mais inteligentes e a serem cobrados por elas. No fim das contas, a mensagem é bem clara e o próprio Daniel Vargas resume.
Não dá para falar em política climática de verdade se ela não tiver números por trás para a gente poder medir os gastos e os resultados. É sobre transformar o discurso em ações que podem ser checadas e cobradas por todo mundo. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!